O vilarejo inteiro riu. Cada vizinho, cada amigo, cada conhecido olhou para ele com uma mistura de descrença e escárnio. Você quer colocar um para-raios dentro de casa? Zombavam, rindo sem parar. Mas ninguém sabia. Ninguém podia imaginar o que aquela decisão tão simples, tão aparentemente ridícula, iria significar. Naquela noite, enquanto o vento uivava e a neve caía sem piedade, cobrindo tudo em um manto branco, o céu trovejava acima das casas frágeis e vulneráveis. E ali, na solidão de sua cabana, o homem esperava. Ele sabia de algo que ninguém mais sabia. A tempestade que se aproximava não seria apenas de neve, seria de destruição. E quando o primeiro raio atingiu o vilarejo, todas as gargalhadas se transformaram em gritos de surpresa, medo e reverência. O que era motivo de escárnio tornou-se milagroso, e a neve que parecia fria e mortal tornou-se testemunha de coragem, engenhosidade e fé inabalável. O homem que todos menosprezaram agora era o salvador do vilarejo. Se você acredita que a verdadeira coragem nasce da fé e da determinação, se inscreva agora e acompanhe histórias que transformam o impossível em milagres. Ative o sininho e nunca perca uma história capaz de mudar a forma como você vê o mundo. No pequeno vilarejo cercado por montanhas, cada inverno trazia a mesma rotina. Casas se cobriam de neve, caminhos desapareciam, e a população vivia à mercê do clima rigoroso. Mas naquele ano, algo diferente começou a acontecer. Todos conheciam o homem que morava na cabana isolada no topo da colina. Ex-militar, com olhar firme e mãos calejadas pelo trabalho duro, ele sempre se destacou pela disciplina e pelo silêncio. Nunca participava das fofocas da aldeia, nunca se misturava às pequenas rivalidades locais. Ele parecia alheio ao mundo, vivendo em seu próprio ritmo e com suas próprias regras. Quando a tempestade começou a se formar no horizonte, com nuvens negras engolindo o céu, os vizinhos começaram a se preocupar. A neve estava vindo mais cedo, e os ventos eram mais fortes do que nunca. Foi então que o homem anunciou sua intenção: instalar um para-raios dentro de casa. O vilarejo inteiro se reuniu para assistir à cena. Riram, chamaram-no de louco, alguns até disseram que sua mente já havia sido afetada pelos anos de isolamento. Um para-raios dentro de casa? Vai explodir tudo! Gritavam. Mas ele permaneceu calmo, com um sorriso discreto, quase invisível, sabendo que ninguém entendia sua visão. Ele trabalhou durante dias, cortando, ajustando e reforçando cada detalhe. Cada peça, cada fio, cada metal cuidadosamente colocado tinha um propósito. À medida que a tempestade se aproximava, os risos do vilarejo se transformavam em murmúrios de curiosidade e, aos poucos, em preocupação. O vento uivava cada vez mais forte, levantando a neve em redemoinhos que pareciam querer engolir toda a aldeia. Naquela noite, a tempestade chegou em sua força total. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam o chão, e a neve caía tão densa que parecia impossível enxergar a poucos metros. As casas comuns, aquelas que os vizinhos consideravam seguras, começaram a sofrer. Telhados cediam, madeiras estalavam, e algumas construções chegaram a desmoronar sob o peso do gelo. O pânico tomou conta. E então aconteceu. O primeiro raio atingiu exatamente o local que todos haviam ridicularizado, o para-raios dentro da cabana do homem. Um clarão iluminou a neve, um estrondo ressoou no vale, e, em seguida, nada. A casa permaneceu intacta. Cada vizinho que olhou para a colina em meio à tempestade sentiu um misto de choque e reverência. Aquele homem, que todos haviam zombado, não apenas sobreviveu, ele tinha protegido a si mesmo e, indiretamente, o vilarejo ao reduzir a possibilidade de incêndio e danos em sua área. No dia seguinte, a neve ainda cobria tudo, mas a cabana dele continuava firme, como se fosse feita de ferro. As pessoas vieram, algumas com vergonha, outras com curiosidade, mas todas com respeito. E ele, o homem calmo que sempre agiu segundo sua própria lógica, não se vangloriava. Apenas explicou, com a paciência que sempre teve, que o para-raios não era apenas uma questão de proteção física, mas de antecipação, de coragem e de acreditar que cada detalhe conta quando a natureza decide testar nossa força. O vilarejo aprendeu uma lição valiosa: a verdadeira sabedoria nem sempre vem de conselhos coletivos ou da opinião popular. Às vezes, vem de quem observa o mundo com atenção e age com coragem silenciosa. E, acima de tudo, a história daquele para-raios se tornou um símbolo de esperança. Mesmo diante da zombaria e da descrença, a perseverança e a visão podem transformar risco em segurança, escárnio em respeito e medo em admiração.
Anos depois, o homem continuava a viver em sua cabana no topo da colina. O para-raios permaneceu lá, não apenas como proteção, mas como testemunha de que a fé na própria visão e a coragem de agir mesmo diante do ceticismo podem mudar destinos. Crianças cresciam ouvindo a história de como a neve quase destruiu o vilarejo e como um homem só, silencioso e determinado, salvou vidas sem esperar reconhecimento. E assim, toda vez que as nuvens escuras se formavam, os habitantes olhavam para o topo da colina e sorriam. Eles sabiam que, mesmo diante da tempestade mais violenta, existia alguém que estava pronto, que planejou, que acreditou e que venceu. A história do para-raios dentro de casa se espalhou para além das montanhas, tornando-se uma lenda de coragem, engenhosidade e fé inabalável. A cada inverno, quando a neve cai, os moradores lembram daquela noite. Lembram do homem que todos zombaram, do vento cortante, do clarão do raio e do silêncio que se seguiu. Lembram que, mesmo quando o mundo ri de nossas ideias, a determinação pode salvar não apenas uma vida, mas um vilarejo inteiro. O vilarejo inteiro aprendeu, finalmente, que nem sempre quem ri primeiro entende a verdadeira força de quem age com coragem e inteligência. E naquele silêncio da neve, eles sentiram gratidão, respeito e inspiração. Uma história que não será esquecida, um para-raios que se tornou símbolo de heroísmo e um homem que transformou zombaria em milagres. Nos meses que se seguiram, o vilarejo nunca mais olhou para o inverno da mesma maneira. As pessoas começaram a reparar nos pequenos detalhes que antes ignoravam: o vento gelado que poderia derrubar uma árvore, a neve que se acumulava nos telhados frágeis, os raios que riscavam o céu com fúria silenciosa. E, acima de tudo, passaram a perceber a importância de agir com prudência, coragem e planejamento. O homem continuava silencioso, mas agora não era mais motivo de escárnio. Ao contrário, tornou-se um exemplo vivo de resiliência. Crianças corriam até a cabana dele, fascinadas pelo para-raios que agora reluzia com cada raio distante. Ele contava histórias de sua vida no exército, das batalhas que enfrentou e das lições que aprendeu sobre a importância de antecipar riscos. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam, não era orgulho que o guiava, era responsabilidade. Responsabilidade de proteger, de ensinar e de mostrar que cada ato, mesmo isolado, pode ter impacto em muitas vidas. Com o tempo, os vizinhos começaram a replicar sua ideia. Instalaram sistemas de proteção, reforçaram suas casas, aprenderam a lidar com a neve e os ventos. O vilarejo inteiro se transformou. O inverno, antes temido e desprezado, passou a ser respeitado. Cada lar tinha sua própria proteção, e a cada tempestade que chegava, ninguém mais caía em pânico. Tudo isso começou com a ousadia de um homem e seus simples para-raios dentro de casa. Em uma noite especialmente clara, quando a lua refletia na neve e as estrelas pareciam brilhar mais intensamente do que nunca, o homem subiu até o topo da colina. Olhou para o vilarejo abaixo, cada casa com suas chaminés fumegantes, cada janela iluminada, cada família segura. Um sentimento de serenidade tomou conta de seu coração. Ele sabia que a maior vitória não estava apenas na sobrevivência da tempestade, mas no que havia plantado nas mentes e corações das pessoas ao seu redor: coragem, visão e esperança. E assim, o tempo passou. Anos se transformaram em décadas, mas a história do para-raios nunca se apagou. Tornou-se tradição que, a cada inverno rigoroso, os aldeões contassem às crianças como a fé, a coragem e a determinação podem transformar risadas em respeito, escárnio em admiração e medo em segurança. O homem envelheceu, mas nunca perdeu a força de sua convicção. Quando finalmente partiu, deixou sua cabana, seu para-raios e suas lições como legado. O vilarejo construiu uma pequena estátua em sua homenagem, representando a coragem silenciosa e a inteligência prática que salvou vidas. Todos que passavam pela colina sentiam inspiração, lembrando que a verdadeira força nem sempre é visível, mas pode mudar o destino de muitos. E cada vez que a neve começava a cair, os aldeões se lembravam daquela noite de tempestade, do clarão do raio, do silêncio que se seguiu e da coragem de um homem que nunca deixou que o riso alheio ditasse seu destino. Eles aprenderam que, mesmo quando todos zombam das nossas ideias, a persistência, a visão e a fé inabalável podem criar milagres. O vilarejo inteiro passou a ensinar essa história como um símbolo de resistência e esperança. E cada geração cresceu ouvindo que a verdadeira grandeza não está em evitar o medo, mas em enfrentá-lo com coragem e sabedoria. A neve continuava a cair, o vento a soprar, os trovões a ecoar, mas ninguém mais temia o inverno. Porque sabiam que, assim como o homem que ousou instalar um para-raios dentro de casa,
eles também poderiam transformar desafios em proteção, desconfiança em aprendizado e zombaria em respeito. E assim termina a história, não como um simples relato de sobrevivência, mas como um legado de coragem, engenhosidade e fé que atravessou gerações, lembrando a todos que, mesmo na escuridão e na tempestade, há sempre uma luz de esperança. Com o passar dos anos, o vilarejo começou a florescer de maneiras que ninguém jamais imaginara. O medo do inverno intenso transformou-se em respeito pelo poder da natureza e pela sabedoria de quem a observa com atenção. As crianças que outrora riam do homem agora corriam para ouvir suas histórias, aprender seus princípios e internalizar sua coragem silenciosa. Cada ensinamento parecia simples, mas carregava consigo uma força capaz de mudar atitudes, decisões e até destinos. O homem, mesmo envelhecendo, nunca perdeu o olhar atento. Ele continuava a observar o céu, a neve, os ventos. Cada tempestade se tornava uma oportunidade de reforçar a segurança da aldeia e, sobretudo, de ensinar paciência e disciplina. Os vizinhos passaram a procurá-lo em busca de conselhos, inspirados por sua visão prática e seu conhecimento sobre a natureza. E ele, sempre humilde, respondia com palavras medidas, sem jamais se vangloriar: a sabedoria não é para exibir, mas para proteger. Um inverno particularmente rigoroso trouxe tempestades ainda mais intensas do que aquelas que o vilarejo já enfrentará. O vento assobiava nas árvores, a neve formava camadas que cobriam telhados e caminhos, e os trovões pareciam rugir como monstros invisíveis. Mas, desta vez, não havia pânico. Cada família seguia protocolos que aprenderá com o homem do para-raios. Cada construção estava reforçada, cada medida preventiva aplicada. O medo foi substituído por confiança, e o respeito pelo planejamento e pela preparação transformou o vilarejo inteiro. Certa noite, enquanto a neve caía silenciosa e o céu permanecia carregado, um raio riscou o horizonte e iluminou a colina onde ficava a cabana. A luz refletiu na camada de gelo que cobria o para-raios, tornando-o quase mágico aos olhos de quem olhava de longe. As pessoas, lembrando-se da primeira tempestade, sentiram novamente a mesma mistura de admiração e gratidão. O que antes era motivo de escárnio agora era símbolo de proteção, sabedoria e coragem. Com o tempo, a história do homem e do para-raios transcendeu o vilarejo. Viajantes que passavam pelas montanhas levavam a história adiante, contavam sobre a coragem, a visão e a fé de um homem que mudou não apenas sua própria vida, mas a de toda uma comunidade. E cada relato inspirava outros a agir com determinação, a acreditar em suas ideias e a não temer o julgamento alheio. Anos mais tarde, quando o homem finalmente partiu, sua cabana permaneceu intacta. O para-raios, que outrora fora ridicularizado, continuou a proteger a colina e a inspirar todos que olhavam para ela. As gerações seguintes aprenderam que a verdadeira grandeza não reside apenas em sobreviver às tempestades, mas em usar a inteligência, a coragem e a visão para transformar o impossível em proteção e esperança. E assim, a lenda do homem do para-raios foi passada de boca em boca, de geração em geração. Cada inverno lembrava a todos que a coragem silenciosa, a preparação e a fé podem criar milagres. Que as ideias que outros ridicularizam podem se tornar a salvação de muitos. Que a verdadeira força não está no que se mostra, mas no que se constrói com atenção, paciência e determinação. No final, a neve continuava a cair, os ventos continuavam a soprar, os trovões continuavam a ecoar, mas o vilarejo nunca mais sentiu medo. Eles sabiam que, assim como o homem que ousou colocar um para-raios dentro de sua casa, todos têm a capacidade de transformar risco em proteção, zombaria em respeito e desafios em milagres. E a cada tempestade, uma nova geração olhava para o topo da colina e sorria, lembrando-se de que a verdadeira coragem é eterna e que mesmo o menor gesto de preparação pode salvar vidas e inspirar o mundo. Com o passar dos anos, o vilarejo não apenas sobreviveu aos invernos rigorosos, ele prosperou. As famílias que antes viviam com medo aprenderam a planejar, a observar os sinais da natureza e a respeitar a força do inverno. As crianças, que cresceram ouvindo a história do homem do para-raios, carregavam consigo o valor da coragem silenciosa e da fé em suas próprias ideias. Alguns construíram casas mais resistentes, outros passaram a estudar engenharia, meteorologia ou ciência, inspirados pela visão de quem ousou acreditar quando todos riam. Uma família em particular lembrava-se de que, na primeira tempestade, o vento havia quebrado o telhado de sua casa, mas eles se protegeram ao se abrigarem junto à cabana do homem. Eles passaram a ensinar aos filhos que cada detalhe importa: um fio, um metal, uma decisão consciente. E essa lição se espalhou por toda a aldeia. Cada lar passou a ter pequenas proteções,
cada família a praticar a coragem e a prudência ensinadas silenciosamente pelo homem do para-raios. Mesmo depois de sua morte, a cabana permanecia de pé, como um monumento vivo à perseverança, à inteligência prática e à fé inabalável. E os aldeões começaram a criar rituais de lembrança. A cada inverno, eles acendiam pequenas lanternas ao redor da cabana, como se cada luz simbolizasse uma lição aprendida, uma vida salva, uma coragem preservada. Era uma celebração do espírito humano e do poder de uma mente que não se curvou diante da zombaria. Os viajantes que passavam pelo vilarejo ouviam a história e ficavam maravilhados. Alguns voltavam para construir suas próprias casas protegidas, outros escreviam relatos que circulavam em vilarejos vizinhos, espalhando a lenda do homem que ousou colocar um para-raios dentro de casa. E, com isso, a história transcendeu o tempo, se tornando mais do que um relato de sobrevivência. Tornou-se um ensinamento universal sobre visão, coragem e a importância de acreditar mesmo quando todos riem. E, às vezes, quando a neve caía lentamente, cobrindo a aldeia com seu manto silencioso, os moradores olhavam para a colina, para a cabana que resistia a tudo, e sentiam uma profunda gratidão. Gratidão não apenas pela proteção física, mas pela inspiração que aquele homem trouxe às suas vidas. Eles entenderam que a verdadeira força não se mede pelo que se demonstra aos outros, mas pelo que se faz para proteger, ensinar e transformar. O vilarejo aprendeu que rir das ideias dos outros pode ser o maior erro, e que a coragem silenciosa, a visão prática e a fé podem mudar destinos inteiros. E assim, cada geração cresceu sabendo que a preparação, a inteligência e a coragem são os verdadeiros tesouros da vida. Que mesmo diante do desconhecido, do medo e da zombaria, é possível criar milagres que salvarão vidas e transformarão histórias em lendas. Ao final, o para-raios ainda brilhava sob a luz da lua, lembrando a todos que a verdadeira grandeza não está no poder que se mostra, mas no cuidado, na atenção e na determinação de quem acredita que cada ato, por menor que pareça, pode fazer a diferença. E enquanto a neve continuava a cair, cobrindo tudo com sua quietude silenciosa, o espírito daquele homem permanecia vivo na memória da aldeia, inspirando coragem, fé e esperança para todas as futuras gerações. O vilarejo, antes descrente e zombador, agora era um símbolo de resiliência. A história do para-raios se transformou em tradição, em inspiração e em lição de vida. E assim, mesmo quando as tempestades mais violentas se aproximavam, ninguém mais sentia medo. Porque todos sabiam, um ato de coragem, uma visão clara e a fé em si mesmo podem mudar o mundo, transformar risadas em respeito e fazer com que a neve, que parecia mortal, se torne testemunha de milagres e de esperança. E, no silêncio da noite, quando o vento uivava entre as árvores e a neve caía pesada, o vilarejo inteiro sentia a presença silenciosa do homem do para-raios. Sua coragem havia se tornado eterna, e a lição que ele deixou era simples, mas poderosa. A verdadeira grandeza não é reconhecida imediatamente. Ela surge quando menos se espera, salva vidas, inspira gerações e transforma o impossível em realidade. Com o tempo, o vilarejo passou a ser conhecido não apenas pela beleza das montanhas cobertas de neve, mas também pela história do homem que ousou desafiar o ceticismo de todos. Visitantes vinham de longe para ver a cabana no topo da colina, o para-raios que permanecia firme e brilhante, e ouvir a narrativa que inspirava coragem, prudência e esperança. Cada turista saía transformado, levando consigo a lição de que o impossível muitas vezes começa como uma ideia ignorada ou ridicularizada. As crianças que cresceram ouvindo essa história tornaram-se adultos atentos e conscientes. Algumas seguiram carreiras na engenharia, arquitetura e ciência, outras tornaram-se líderes comunitários, sempre aplicando a lição aprendida, agir com coragem e planejamento, mesmo quando ninguém acredita em você. O vilarejo prosperou porque todos aprenderam a olhar além da zombaria, a valorizar a preparação e a compreender que pequenas ações podem salvar vidas. Durante cada inverno rigoroso, quando o vento soprava e a neve caía sem trégua, a aldeia reunia-se em torno da cabana, contando histórias, relembrando a coragem daquele homem. Cada relato reforçava a ideia de que a verdadeira força não está naquilo que se mostra aos outros, mas naquilo que se constrói com visão, paciência e determinação. O para-raios, que antes foi motivo de escárnio, transformou-se em símbolo de proteção, engenhosidade e esperança. Mesmo depois de muitas décadas, a cabana continuava de pé, resistindo às tempestades mais violentas. O vilarejo celebrava a memória do homem que ensinou que a coragem silenciosa é mais poderosa que qualquer escárnio, que acreditar nas próprias ideias é mais importante que a opinião dos outros, e que a fé e a determinação podem criar milagres, mesmo diante das situações mais adversas.
Os mais velhos contavam às novas gerações como cada raio que iluminava o céu e cada neve que caía pesada era uma lembrança do poder de um homem que não se curvou diante do medo. E assim, a história se tornou mais do que uma simples lenda, tornou-se um legado de inspiração, um ensinamento sobre resiliência, planejamento, fé e coragem. No fim, o vilarejo aprendeu que a verdadeira grandeza se manifesta na ação consciente, no cuidado com o próximo e na capacidade de transformar desafios em oportunidades. Que a zombaria e a dúvida podem existir, mas quem age com sabedoria e coragem pode mudar destinos, salvar vidas e inspirar o mundo. E toda vez que a neve cobria a aldeia, iluminada pelos primeiros raios de sol da manhã, todos lembravam daquela noite, daquela tempestade, daquele homem silencioso que transformou um simples para-raios em um símbolo eterno de esperança, fé e coragem. A história do homem do para-raios permanece viva, atravessando gerações, lembrando a todos que cada ato de coragem, cada decisão baseada na fé e na visão, mesmo que ignorada ou ridicularizada, tem o poder de criar milagres, proteger vidas e inspirar o mundo. E assim, a neve continuava a cair, o vento a soprar, os trovões a ecoar, mas o vilarejo nunca mais sentiu medo. Porque todos sabiam que, assim como o homem do para-raios, eles também poderiam transformar o impossível em proteção, o escárnio em respeito e o desafio em inspiração. O legado daquele homem, silencioso e determinado, tornará-se eterno. Cada inverno lembrava a todos que coragem, planejamento e fé podem salvar vidas, inspirar gerações e transformar o mundo. E enquanto a neve continuava a cobrir o vilarejo, sua história brilhava mais forte do que qualquer tempestade. Com o passar dos anos, o vilarejo inteiro transformou-se. Casas que antes eram frágeis agora eram robustas. Famílias que antes temiam o inverno agora olhavam para ele com respeito. A história do homem do para-raios tornou-se a base de um legado que atravessava gerações, ensinando a todos que coragem, visão e preparação superam zombarias, medo e incerteza. Cada família agora tinha suas próprias precauções, cada lar suas pequenas proteções, e cada criança conhecia o significado de agir com determinação, mesmo quando ninguém acredita em você. Alguns filhos, inspirados pelo homem do topo da colina, seguiram caminhos de estudo e ciência. Outros se tornaram líderes comunitários, ensinando que a prevenção e a coragem silenciosa são tão importantes quanto a força visível. Havia histórias paralelas que surgiam durante o inverno. Uma família, lembrando-se da primeira tempestade, contava que seu bebê dormiu tranquilo ao lado do fogo da cabana do homem, protegido do vento cortante e da neve que bloqueava o vilarejo inteiro. Outro vizinho dizia que sua antiga cabana teria desabado, não fosse pela orientação que receberá e pelas medidas preventivas inspiradas pelo para-raios. Pequenas narrativas de sobrevivência se multiplicavam, reforçando a lenda e fortalecendo o espírito da comunidade. O próprio homem envelheceu, mas nunca perdeu o olhar atento. Mesmo nos dias de calmaria, ele verificava os cabos, os metais, cada detalhe do para-raios. A disciplina que levava do exército para a vida civil se transformará em proteção, educação e inspiração para todos. Ele não buscava reconhecimento, mas sua história se espalhou naturalmente. O respeito substituiu a zombaria, e todos entenderam que a grandeza silenciosa pode mudar destinos inteiros. Durante décadas, cada inverno trazia lembranças daquela primeira tempestade. O vento uivava, a neve cobria a aldeia, e os trovões cortavam o céu, mas ninguém sentia medo. As crianças corriam para ouvir os relatos, os adultos reforçavam suas casas, e a comunidade inteira se preparava com consciência, inspirada pelo exemplo de coragem e engenhosidade. O para-raios, agora símbolo de proteção e sabedoria, continuava a brilhar sob o céu noturno. Cada raio que iluminava a cabana lembrava a todos que a vida exige atenção, coragem e planejamento. Que mesmo diante do escárnio e da incredulidade, é possível agir com determinação e transformar o impossível em realidade. E assim, o vilarejo aprendeu que a verdadeira grandeza não é apenas sobreviver, mas ensinar, inspirar e proteger. Que a fé, a visão e a coragem silenciosa podem salvar vidas e criar um legado eterno. Que as pequenas ações, muitas vezes ignoradas ou ridicularizadas, podem ter um impacto que ultrapassa gerações. Mesmo depois de muitas décadas, a cabana permanecia firme, coberta de neve e luz, e a história do homem do para-raios continuava viva, contada por todos, celebrada e lembrada com orgulho. Cada inverno se tornava uma oportunidade de relembrar o poder da coragem, do planejamento e da fé. Cada tempestade era uma lembrança de que os milagres surgem quando a visão encontra a determinação e a confiança não se abala diante do ceticismo.
O vilarejo inteiro agora entendia que a verdadeira força não está no que se mostra aos outros, mas no que se faz para proteger, inspirar e transformar. E a neve, testemunha silenciosa de tantas tempestades, tornou-se símbolo de resiliência, esperança e milagres. E assim, quando os ventos sopravam e a neve caía, cada olhar voltava-se para a cabana no topo da colina, lembrando a todos que a coragem silenciosa, a fé inabalável e a visão clara podem mudar destinos, salvar vidas e transformar o mundo, geração após geração. A história do homem do para-raios se tornou eterna. Um legado que ensina que, mesmo diante da zombaria, do medo e da adversidade, é possível criar milagres, inspirar esperança e transformar o impossível em proteção, coragem e sabedoria. Com o tempo, o vilarejo transformou-se em um lugar de respeito e aprendizado. As gerações mais novas cresceram ouvindo sobre o homem do para-raios e sobre como ele havia desafiado o ceticismo de todos. Aquela história não era mais apenas sobre uma tempestade ou uma cabana protegida. Era sobre coragem, fé e a capacidade de acreditar em algo que os outros não conseguem enxergar. Crianças brincavam na neve enquanto ouvintes atentos, imitando o homem em pequenas construções improvisadas, aprendendo a importância da paciência e do cuidado. Os adultos começaram a aplicar suas lições em todos os aspectos da vida, não apenas em proteção contra o inverno, mas em decisões, negócios, relacionamentos e escolhas diárias. Cada ato de preparação era agora valorizado, cada medida preventiva respeitada. Durante os invernos mais rigorosos, quando a neve cobria cada canto do vilarejo e os ventos sopravam ferozes, todos se lembravam do primeiro grande teste. O para-raios, brilhando sob o céu carregado de tempestade, parecia vigiar a aldeia, silencioso guardião de todos que aprenderam a importância da visão, da coragem e da ação. Histórias paralelas começaram a surgir. Uma idosa contava como, quando criança, foi salva da ventania ao se abrigar na cabana do homem. Outra narrava que seu cão, perdido durante uma tempestade, foi protegido pelo abrigo seguro que a comunidade aprendeu a construir com base nas lições do homem. Cada história reforçava a lenda, fortalecia o espírito da aldeia e espalhava inspiração para todos que ouviam. Mesmo anos depois, quando a cabana envelheceu, o para-raios ainda reluzia com cada raio que riscava o céu. Tornou-se um símbolo não apenas de proteção física, mas de perseverança, engenhosidade e fé silenciosa. O vilarejo inteiro aprendeu que, muitas vezes, a coragem verdadeira não é ostentada com palavras ou gestos grandiosos, mas demonstrada em ações simples, calculadas e cheias de propósito. As gerações seguintes passaram a ensinar essas lições, garantindo que a história não se perdesse. Cada inverno era uma oportunidade de recordar a importância de acreditar em si mesmo, de agir com prudência e coragem, mesmo quando todos ao redor zombam ou duvidam. E cada tempestade se tornava uma lembrança viva de que o impossível pode ser transformado em proteção, esperança e inspiração. Com o passar dos anos, o vilarejo se tornou exemplo para regiões vizinhas. Pessoas de outras aldeias vinham para aprender, observar e ouvir sobre a coragem do homem do para-raios. E cada visitante saía transformado, levando consigo a lição de que a fé, a visão e a coragem podem mudar destinos, salvar vidas e inspirar o mundo. No fim, quando o inverno cobria tudo com seu manto branco, o vilarejo olhava para a colina onde ficava a cabana. O vento soprava, a neve caía, os trovões ecoavam, mas ninguém sentia medo. Cada raio de luz que refletia no para-raios lembrava a todos da lição mais importante, que a verdadeira grandeza está em agir com coragem, planejamento e fé, mesmo diante da zombaria e do ceticismo. E assim, a história do homem do para-raios se tornou eterna.